entendermos, né? Antes ainda da gente seguir, eu quero falar alguns pontos bem importantes em relação a esse entendimento, igreja. Primeiro, eu quero ler com você Atos 2:42, por favor, Atos 2:42. Atos 2:42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quem são eles? Eles quem? Os discípulos, né? Que era a igreja, né? Isso mesmo, 120 discípulos o aguardavam, né? Ou em oração, quando do alto foram cheios do Espírito Santo. Então, esses discípulos, era a igreja, é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa dedicação, né, em outras versões fala perseveravam, eles perseveravam nisso. Quer dizer o quê? Que isso era entendido como algo contínuo, não é? Então eles se dedicavam, eles perseveravam, fazia parte da vida deles, fazia parte da vida da igreja, a comunhão com os irmãos, o estudo da palavra de Deus, estar em oração, partir do pão, a ceia do Senhor. Irmãos, a igreja, é isso que é a igreja faz isso. Então eu quero, por que eu estou falando isso? Eu estou falando de missão. Porque não adianta a gente falar de missões em alcançar outros se a gente não entender missão no sentido de quem nós somos, a nossa identidade como igreja. Então assim, geralmente quando a gente pensa em missão, a gente pensa, né, vai e faz, vai e fala, né, vai e conta a outros. Mas você não tem o que contar se você não se você não vive, né? O que você vai falar? Ah, Jesus é legal, mas e aí, quem é Jesus para você? Você é o quê? É um super-herói? É uma ficção? É um homem na história? É uma lenda? Não, Jesus é aquele que eu sigo, Jesus é aquele que eu amo, Jesus é quem transformou a minha vida. Eu sou seguidor de Jesus. E todo seguidor de Jesus, irmãos, persevera nessas coisas. Amém? Então não dá para a gente falar mais de missão sem a gente entender esse básico, o princípio. E por que eu falo sobre isso? Porque nós vivemos numa época, prestem bastante atenção nisso, numa época que a gente está vendo a apostasia da igreja. O que significa apostasia da igreja? É a época que a igreja está dando as costas para o próprio Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, fazia parte do entendimento deles no ser igreja, viver em rebanho, viver em unidade, viver em comunidade. Ah, mas eles não trabalhavam, não ficavam cansados, eles não estudavam, não faziam faculdade não nessa época? Fazia, irmãos, eles faziam. Eles trabalhavam, todos estudavam, todos tinham suas tarefas, tinham filhos, tinham mil coisas para fazer. Mas eles entendiam que a identidade deles em Cristo era comunitária. Eles agora eram parte de um corpo. Eles não eram mais, lobos solitários. Não, agora eles eram ovelhas, cujo pastor é Jesus. Então isso fazia parte da identidade deles. E é por isso que eles perseveravam. Se você lê Atos, você vê que eles perseveravam nisso quando? Uma vez por semana? Por 2 horas? Sim ou não? Não. Eles perseveravam nisso todos os dias. Todos os dias, irmãos. Ah, mas que louco! Nossa, que fanáticos! Eles simplesmente entendiam quem eles eram. Eles simplesmente entendiam que igreja significa viver em comunidade, perseverar na palavra, na oração, na comunhão e no partir do pão. Só isso. Ah, mas agora você tem que ler mais a internet. Você tem que entender que igreja tem que estar fora da igreja. Igreja, se essa é a sua identidade, você é isso onde quer que você está. Mas de maneira nenhuma você deixa a vida em comunidade. Entende o que eu estou falando? É certo falar que nós somos igreja quando nós estamos lá fora. Perfeito. Mas isso não nos impede de viver em comunidade. Isso não nos impede de andar em comunidade, em rebanho, como igreja, irmãos. Porque essa é a desculpa do século. Você não precisa. Igreja somos nós não temos que ir para a igreja. Porque nós somos a igreja. Então fica assim, cada um seja a igreja sozinho. Olha a lógica. Olha
Olha como o diabo seduz tão facilmente. E os tolos caem. Então, irmãos, eu suplico pelas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Salvador, seja a igreja e viva como igreja. E aí você vai poder, vivendo como a igreja, espalhar esse amor. Você vai conhecer Jesus e você vai poder fazê-lo conhecido a outros. Mas tudo começa em ser igreja. É tão triste ter que falar isso, irmãos, mas eu vejo um cenário tão caótico e eu não quero que você faça parte disso. Nós temos que lutar contra a correnteza, porque é forte e está levando a muitos. E a gente tem que lutar. E eu oro que você possa compreender o que eu estou falando para você, né? Pela fé e perseverar comigo, tá bom? E algo muito importante ainda em relação a isso, irmãos. O meu sonho, né, que nós possamos ser uma comunidade que nós conhecemos não só a nuca do irmão no domingo à noite, mas que a gente possa realmente se conhecer, amar um ao outro, cuidar um do outro, saber as necessidades um do outro, de forma que qualquer pessoa que o Espírito Santo trazer para o nosso meio, para o nosso convívio, possa ser abraçada, amada e cuidada. Algumas igrejas, para que eles mantenham a igreja como igreja, eles usam de táticas humanas. Eles começam a falar, para cada pessoa aqui eu vou colocar um discipulador, para cada 10 pessoas eu vou pôr um discipulador, eu vou pôr um controlador, eu vou pôr alguém que vai vigiar seus passos, que vai ter certeza que você vai se reunir, que vai saber onde você está, que vai saber... E essas são táticas humanas, irmãos, porque que na verdade nunca funcionam, porque elas não são táticas... Quando nós entendemos quem nós somos, igreja, e nós seguimos a Jesus vivendo como igreja, isso só pode acontecer por uma única razão: o Espírito Santo de Deus nos convencendo. Se não for pelo Espírito Santo de Deus nos trazendo o entendimento e nos fazendo viver como igreja, nós não conseguimos viver como igreja. Vocês entendem isso? Então é muito importante, querido, que você entender que nós não vamos usar de táticas humanas, a não ser ensinar, perseverar na doutrina dos apóstolos, ensinar a palavra de Deus para você. E vai ficar a teu critério, ouvir e vivê-la, ou ouvi-la e ignorá-la. Eu oro que todos nós possamos ouvi-la e praticá-la, né? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E assim a gente vai poder crescer, e assim a gente vai poder frutificar, e assim a gente vai trazer cada vez mais glória para o nome do nosso Salvador. Amém? Então, isso é bem importante. Aí agora a gente vai olhar Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Presta bastante atenção. Vocês vão receber poder, o poder. Ah, mas como que eu posso ter essa vida? Como que eu posso viver como igreja? Através do poder de Deus, né? Nós cantamos louvores tão lindos essa noite que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Só o Espírito Santo para sincronizar dessa forma. Porque verdadeiramente, irmãos, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos preciosos aos olhos dele, para ele. E como propriedade dele, ele está fazendo a sua obra. Nós somos a obra de Deus. Quem é a obra de nós? A igreja dele é a obra de Deus. E a igreja dele faz a obra de Deus, a vontade de Deus. Desde que nós, como corpo, estejamos ligados à cabeça, que é Cristo, nós vamos ver o poder de Deus fluindo através de nós. E aqui fala que quando essa aqui é uma promessa não só para os 120 que receberam o Espírito Santo, né, sobre eles, mas é uma promessa a todos os que creem, tá? A promessa de nós temos o poder pelo Espírito Santo de ser testemunha. Sabe o que é uma testemunha? Aquele que fala o que viu, o que sabe, o que experimentou. A testemunha. Então nós, como igreja do Senhor, nós vivemos com o Senhor, conhecemos o Senhor e passamos a testemunhá-lo, a falar dele, falar o que nós aprendemos com ele para outros. O que Jesus fez na sua vida?
Ah, Jesus me salvou, Ele me tirou do charco de lodo, Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me deu perspectiva de vida. Jesus, Ele mudou a minha história. É isso que você vai falar para outros. Você não precisa ser teólogo, nem fazer seminário para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Tudo que você precisa é conhecer Ele. E se você conhece Jesus, você pode testemunhar dele para outros. A começar em casa. E o Espírito Santo vai te dar capacidade e as palavras certas para falar para seja quem for, o que você deve falar. Então, irmão, isso eu não estou inventando, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E é simples assim. E é essa promessa para todos que creem em Jesus, o poder dado por esse transbordado Espírito Santo sobre a nossa vida para testemunharmos. Onde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém é a cidade onde eles estavam. Judéia, a região que eles estavam. Samaria era um povoado vizinho, onde metade era judeu, metade era gentil. E os confins da terra, todos os povos gentios que não eram judeus. Então, assim, é uma promessa do Senhor, que Ele usaria a igreja dele para que testemunhasse de Jesus a todos à sua volta, e assim a toda a região, e assim a todo o país, e assim até os confins da terra. Então, essa é uma promessa de Jesus para quem? Para mim, para vocês. Amém? Hoje. É uma promessa para mim e para vocês hoje. Porque o propósito do Senhor é que nós o conheçamos, e o propósito do Senhor é que nós o façamos conhecido. Eu peço que, se alguém chega agora, usa essas cadeiras vazias aqui, para a gente não ficar com o barulho das cadeiras lá atrás. Tem lugar aqui, ó, na frente. Senta aqui do meu lado. Nunca ninguém senta do meu lado, só a minha esposa. Hoje ela está no Ministério Infantil. Aqui, ó. Então é isso, queridos. Eu acho importante nós considerarmos essas coisas. E agora que nós entendemos a nossa visão, né? A gente entende agora o que é missão e entende que nós fazemos parte desse plano de Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês, antes da palavra ainda, alguns alvos, tá? Para você saber, né? Nós avisamos a semana passada que se você trouxe alguma oferta especial para missões, nós vamos usar para alguns desses alvos missionários aqui. E a cantina também, todo o valor da cantina será revertido para esses alvos, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns alvos missionários que nós temos orado como igreja. 50 Bíblias, acho que está aí no próximo. Os alvos missionários. Bom, eu vou lendo para você. 50 Bíblias NVI brochura para os novos convertidos. Se vocês acharem, ia ser uma bênção. A gente estima, tem um valor estimado. Aê, obrigado. 50 Bíblias NVI brochura para novos convertidos. Tem um valor estimado de R$750 ou R$15 por unidade. Repor as telhas quebradas da nossa casa no México 70, R$500. Evangelismo de Natal, nós queremos fazer uma mensagem, um CD, o áudio ou DVD, né, se a gente puder comprar e por um vídeo, quando a gente entregar os panetones de final de ano. Então a gente quer entregar o panetone agora com uma mensagem falando sobre Jesus, para toda a nossa vizinhança. Investir em curso de línguas e instrumentos para a comunidade vizinha. A gente tem muita sala, graças a Deus. Então nós queremos alcançar a comunidade com aulas, né? Aqueles que quiserem ensinar tricô, vai ensinar, sei lá, dar reforço de... Por favor, a gente gostaria de saber, para a gente poder montar uma grade, para a gente alcançar a comunidade, tá bom? Porque espaço não falta. Oferta para a Missão Praia, né? Tá aqui o Marcelo e a Alba, que Deus os trouxe de São Paulo para cá, para a Baixada Santista, e quando o Júlio, o Douglas, o Everton, o Muniz encontraram eles lá, a Missão Praia, no emissário submarino, né? No meio do evangelismo, Deus conectou, eles vieram, foram uma bênção para nós, enquanto a equipe de Fort Lauderdale estava aqui evangelizando com a gente, e resolveram ficar, né? Marcelo e Alba, é uma honra para nós tê-los como parte do nosso corpo. Nós queremos honrar e abençoar a vida deles, porque muitos saem daqui para fazer missões, né?
é uma bênção, né? Glória a Deus. Mas esses Deus mandou para cá, né? Louvado seja Jesus. E assim como Casten e a Sandrine, né, que vieram de tão longe, que Deus trouxe para alcançar vidas e fazer diferença aqui, nós queremos honrá-los também. Oferta para Guiné-Bissau, né, eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Walter, mas o tio da Pati, ele tem um trabalho lindo lá em Guiné-Bissau. E nós queremos fazer alguma oferta para eles, se assim nos permitir. E você sabe que quando eu estou para fazer uma viagem em Guiné-Bissau, estou em oração pelo tempo de Deus, né, porque as coisas ainda não sincronizaram. Eu vou com o pastor Rich, aquele mesmo que foi o preletor no retiro de carnaval, né, desse ano. Nós vamos espiar a terra. E eu tenho sondado e orado por esse país. E assim, a realidade é bem triste, né? É um país assim onde o governo é muçulmano, existem muitos muçulmanos e há uma pobreza muito grande. A alimentação deles é um bolo de arroz por dia, né? E uma pasta, nem arroz, é uma pasta de arroz. E assim, eu não sei o que o Senhor tem para nós lá, mas é muito interessante. Depois que eu comecei a orar por lá, eu conheci o tio da Pati. E ele pôde me mostrar fotos e falar mais sobre a realidade daquele país. E isso é bem legal. Eu senti como Deus, ele sincroniza todas as coisas, né? E levantar fundos para uma equipe missionária para Recife, né? Nós tivemos uma equipe que foi para a Amazônia e foi uma bênção. E agora nós estamos orando para mandar uma equipe daqui, Deus permitindo, para uma igreja que acabou de nascer lá em Recife. Nasceu uma capela lá em Recife, né, com o Brett, que ele deu a palavra com a equipe de Fort Lauderdale quando ele estava aqui. Não sei se vocês lembram dele, mas ele está pastoreando essa igreja lá no Recife. E nós gostaríamos muito de mandar o ano que vem uma equipe para lá. Então, toda a sua oferta missionária vai ser para um desses alvos, tá bom? Nós temos orado para que o Senhor nos permita cumprir todos eles. Amém? Mas esse é o nosso modo como igreja de espalhar Jesus, né? De aquilo que nós temos provado, experimentado da graça abundante dele, fazendo conhecido na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você reparou, das duas paredes existem 9 países ou territórios. Eles são países e territórios que falam português, que têm o português como língua oficial. E desde que eu comecei a orar por Guiné-Bissau, Deus tem colocado cada vez mais no meu coração para orar por esses países. Porque você pensa, não, mas eu quero chegar aos confins da terra. Mas nossos confins da terra pode ser, para muitos aqui, atravessar a rua e falar com o vizinho, né? Mas como igreja, né, pensando de um modo mundial, eu penso, como que a gente poderia levar esse evangelho longe? Aí eu penso, olha, vocês não precisam fazer curso de inglês para a gente levar aos confins da terra, né? São Tomé e Príncipe, né? Onde fica isso, você deve se perguntar, né? Macau, meu Deus, onde fica Macau, né? A gente não precisa nem estudar outra língua, porque são locais na terra que falam a nossa língua. E eu penso que a gente poderia continuar orando e vendo o que o Espírito Santo vai nos dirigir para a gente poder espalhar o amor e a graça de Deus nesses países, não é? Então nós temos sonhos, desejos e muita oração, né? Muita oração para que a vontade de Deus seja feita e que Jesus Cristo seja cada vez mais glorificado através de nós. Amém? Amém. Foi encorajado? Sim? Amém. Então, mãos à obra. Temos muito o que fazer. E porque a nossa carta aos domingos é uma carta missionária, tem tudo a ver com o tema de missões, não é? Eu vou ler com você Filipenses capítulo 1, e nós vamos dar sequência do final do versículo 18 até o versículo 21 essa noite. Diz assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado,
Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai, nós te louvamos e agradecemos mais essa noite, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Tua palavra fala: quando 2 ou mais se reunirem no teu nome, ali o Senhor está presente. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está presente. Nós estamos reunidos no teu nome para te adorar, para te conhecer mais, para nos dedicar à doutrina dos apóstolos, que é a tua palavra, Senhor. E abre, Senhor, o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir tua voz. Ó Deus, Senhor Jesus, tu mesmo disseste que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Eu oro, Deus, que a tua palavra, que não volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou, ó Deus, quebre os nossos corações essa noite, Senhor. Quebranta os nossos corações, Pai. E que a gente possa ser atraído para mais perto do Senhor. Eu oro que o Senhor nos dê olhos de fé, Senhor, para que a gente possa te ver, Jesus. Eu oro que essa noite escamas caiam dos olhos, Senhor. Eu oro que essa noite, Senhor Jesus, a venda, Senhor, de muitos, Senhor Deus, seja retirada em nome de Jesus Cristo. E que todos possamos te ver, contemplar tua face, contemplar tua glória, render louvor ao teu nome, Senhor. E sair daqui dizendo que verdadeiramente o Senhor esteve nesse lugar, Pai. Então faz, ó Deus, essa é a tua obra, Deus. Nós somos o teu povo, Senhor. E estamos aqui, Deus, para ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Então cumpre em nós, Senhor, o teu querer. Nessa hora eu te peço. Repreenda, Senhor Deus, toda distração no nosso meio. Todo espírito imundo, Senhor. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus Cristo. Não é bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor Jesus seja entronizado em nossos corações, em nossa mente, em nossa vida. Senhor, reina, Senhor, porque o Senhor é o maior aqui. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, querido? Então, glória a Deus. O tema da carta de Filipenses é a alegria do Senhor, ou alegria nas dificuldades. O versículo tema é Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Tudo isso que eu estou falando, você pode seguir nos slides aí, por favor. E o esboço do capítulo 1 é a mentalidade singular, Cristo é a nossa vida. Até o versículo 11 nós vimos que a comunhão do Evangelho. Do versículo 12 a 26 nós estamos vendo a expansão do Evangelho. E do versículo 27 a 30 nós veremos a fé do Evangelho. Mas dentro do tópico a expansão do Evangelho, que é o que nós estamos estudando, né, nós vimos a semana passada que Paulo, quando estava preso, né, essa carta é escrita da prisão, ele comenta que alguns irmãos foram motivados, né, muitos irmãos foram motivados a pregar o Evangelho por causa da prisão. Uns de boa vontade, por causa do amor de Cristo. Eles foram motivados a pregar. Paulo foi preso, olha que fé, olha que determinação, olha que coragem. Nós também podemos pregar Cristo. Nós podemos expandir o Evangelho àqueles que não conhecem também. E muitos começaram a pregar a Cristo motivados pelo amor. Mas Paulo fala ali que outros foram motivados pela inveja e rivalidade. Porque eles falaram, não, porque Paulo é o apóstolo aos gentios? Porque as igrejas gostam tanto de Paulo? Nós também podemos pregar a Cristo, nós também podemos ser reconhecidos como homens de Deus. E eles estavam com inveja e rivalidade, mas estavam pregando a Cristo. E Paulo diz ali, nós concluímos dessa forma o estudo da semana passada, Paulo falou, olha, não importa se é por bons motivos ou por motivos errados. O importante é que Cristo Jesus está sendo pregado. E nisso eu me alegro. Então Paulo falou, o importante, cada um vai dar conta dos seus, né, das motivações do seu coração diante de Deus, mas Paulo se alegrava pelo fato do nome de Jesus Cristo estar sendo pregado, independente daquilo que levava as pessoas a pregarem Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. E nessa sequência, Paulo ele vai falar sobre a confiança que ele tem. Ele vai falar aqui da fé, da segurança que ele tem em Jesus Cristo. E eu quero compartilhar nesse momento o tema da mensagem de hoje,
uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Inabalável é que não se move, né? Inabalável. Antes desse púlpito aqui, ele era muito abalável. Você fazia assim, parecia cama elástica, né? Mas agora não. Agora vieram os irmãos e ajudaram a gente. Colocou concreto aqui. Então você tenta pular e não move. Tenta fazer uma força ali para ver se você empurra alguma coisa. Não vai sair do lugar. Por quê? É inabalável. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a moça que me falou de Jesus, uma amiga, ela falou assim: Celso, Jesus vai fazer a sua fé inabalável. E aquelas palavras entraram no meu coração imediatamente. E eu não sei explicar como, mas aquelas palavras não saíram mais da minha cabeça. E à medida que eu caminhava com Jesus Cristo, tudo que eu pensava é: Jesus está fazendo a minha fé inabalável. E era interessante porque as perseguições vieram, as lutas, as dificuldades, mas eu continuava, eu perseverava, eu não me abalava, porque tudo que eu lembrava é: Jesus está fazendo a minha fé inabalável. E é incrível, irmãos, como palavras, né, como essas, elas têm o poder de gerar fé em nós. Mas mais tarde eu descobri que isso não eram palavras mágicas. É a própria palavra de Deus que revela para nós que o propósito de Deus em nossas vidas, através de Jesus Cristo, é fazer em nós uma fé inabalável. Nós, a sua igreja, somos obra de suas mãos. E Deus, o Senhor Jesus, Ele está operando em nós, fazendo a nossa fé inabalável. E o que Ele está usando? Ele está usando as dificuldades e as lutas como ferramentas para fortalecer a nossa fé. E é isso que Paulo experimentou. E é isso que nós experimentamos ao longo da nossa jornada. Deus, Ele não para de trabalhar. A obra de Deus só será completa no dia que nós estivermos face a face com Ele, nos céus. É claro que na cruz Jesus já disse: já está completo. Sim, do ponto de vista espiritual está concluída. Deus nos vê glorificado com Ele nos céus, como autor, né, como Paulo em Romanos nos diz. Porém, na linha do tempo, né, nós estamos aqui, 2015, e Deus está trabalhando em nós, Deus está nos moldando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está fortalecendo a nossa fé nele. E é disso que a gente vai falar. Paulo, ele teve a sua fé fortalecida através dessa dificuldade, dessa adversidade aqui, e nós vamos aprender com ele, no meio das suas aflições e adversidades, como Deus usa todas as coisas para fortalecer a nossa fé também. O versículo 18 e o versículo 19, eu vou ler do final do versículo 18 e o versículo 19. Diz assim: de fato, Paulo diz, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, presta bastante atenção nas palavras de Paulo. Ele fala: olha, de fato, eu vou continuar alegre. Paulo falou: olha, nada pode abalar a minha alegria, porque a minha confiança está no Senhor. E como a gente sabe disso? Porque olha só o que ele fala no versículo 19. Eu sei, eu tenho certeza, eu estou convicto, eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Paulo, ele tem a convicção de que o que aconteceu, a sua prisão, não é para o mal dele. Não é para que ele fosse um derrotado, não para que ele fosse, humilhado. Não. Isso vai resultar na minha libertação. E aí ele diz que graças a duas coisas. O que ele fala? Graças às orações e o auxílio do Espírito Santo. Então ele falou: olha, eu vou ser liberto, gente. Eu tenho certeza disso. E sabe como eu sei disso? Sabe como eu tenho certeza? Sabe como eu estou convicto que eu vou ser liberto? Graças às orações de vocês. Irmãos, isso é maravilhoso para mim, porque Paulo, ele está falando para a gente que as nossas orações fazem diferença. Amém?
As orações dos santos fazem diferença. Ele está convicto que será liberto graças às orações dos irmãos. Nossa, mas oração é tão bom assim? É por isso que a palavra fala orai sem cessar, orar em todo tempo. Orai, orai, orai. Vigiai e orai, para não cair em tentação. A oração, ela é importante? Irmãos, ela é muito importante. Para nós cristãos, a oração é como fôlego de vida. É o respirar do cristão. O cristão, ele está bem quando ele ora. Se o cristão não ora, significa que ele está mal. Ele está mal. Espiritualmente, ele está mal. Ele está fraco. Porque a oração, a vida de oração, é a vida do cristão. É como nós nos comunicamos com o nosso Senhor, com aquele que nós seguimos, aquele que nós amamos. A nossa comunicação não se dá por, outra forma, a não ser através da oração. Às vezes a gente pensa, porque eu sirvo o Senhor aqui, lá e faço aquilo e aquilo outro, eu estou bem. Não, irmão, pelo contrário, se você faz muita coisa e não ora, você está muito mal. Porque às vezes a gente usa até o serviço do Senhor como uma desculpa para não orar. Para, parecer bem, sendo que está mal. Como que eu sei que eu estou bem? Se eu oro. Como você sabe que você realmente está bem? Quando você ora. As orações fazem total diferença na nossa vida. Ela nos permite comunicar com o Senhor, e é essa a diferença. O poder da oração, irmão, não está na oração, está no Deus a quem oramos. É por isso que a oração é tão poderosa, porque nós falamos com o Deus que é todo poderoso. E se nós entregamos tudo na mão desse Deus, o que pode dar errado, não é? O que pode dar errado? E Paulo está falando aqui, ele fala, olha, eu sei que eu vou ser liberto graças às orações de vocês. Vocês têm orado e de alguma maneira Paulo ele estava recebendo essas orações. Eu creio que o Espírito Santo de Deus estava direcionando Paulo e dando a ele discernimento no meio daquela tribulação que ele estava passando. Sabe, você pode orar por algum irmão em qualquer lugar do mundo, pode estar passando por qualquer situação, e esse irmão vai receber a sua oração. Deus, o Deus que nos une, o Deus que nos faz o corpo dele, ele vai ouvir as suas orações e ele vai agir por causa da sua fé, por causa da sua confiança em entregar esse problema nas mãos dele. Ele prometeu que ele não deixaria, ele não cruzaria os braços, ele não ignoraria o teu pedido. A palavra de Deus fala que Deus ele inclina os ouvidos para nos ouvir. A palavra de Deus fala que a mão dele não está encolhida, mas está estendida para nos abençoar. Então, irmãos, a gente precisa ter a figura certa, o entendimento certo, para que a gente possa agir de maneira correta e ter uma vida de oração. E algumas pessoas falam, mas Deus vai fazer o que Ele quiser de qualquer forma. Mas a oração, irmão, não é para mudar a mente de Deus. Sabe para que serve a oração? A oração é para mudar o nosso coração. A oração, ela nos permite discernir a vontade de Deus. Paulo, ele estava numa prisão. E daí? O que é isso? Foi o diabo? Foi Deus? Foi o quê? Foi os inimigos? O que está acontecendo no mundo espiritual? Como que ele pode discernir o que essa prisão representa de fato? Como ele pode ter paz, a paz de Deus, a paz que excede o entendimento, a paz que guarda a mente e o coração no momento do redemoinho, no momento da luta, da aflição, da batalha? Como que eu e você podemos ter paz? Como que eu e você podemos descansar quando tudo à nossa volta está de cabeça para baixo, quando o chão parece sumir, quando o teto está caindo em cima de você? Como eu e você podemos ter paz? Como eu e você podemos ter paz para discernir? Não, tudo bem, Deus está no controle, todas as coisas estão cooperando do bem. É assim? Fácil assim? Sim ou não? Amém, vocês são mais espirituais que eu, né? Glória a Deus. Não, né, irmãos? Não é tão fácil assim. Parece que o mundo está contra nós, parece que Deus está contra nós, parece que, o que é isso? O que eu fiz? E a gente pensa, estou sendo punido. O que foi que eu fiz?
Não é? Todas essas coisas não passam na nossa cabeça? Talvez só na minha. Desculpa. Não é, irmãos? Não! No meio da batalha, no meio da luta, como que eu posso ter certeza que as minhas orações fazem diferença, que as orações dos meus irmãos fazem diferença? Porque por meio das orações, nós vamos enxergando, tendo discernimento do mundo espiritual. E Deus, Ele vai se revelando para nós. E nós podemos ouvir a voz do Senhor, falando ao nosso coração. E quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente descansa. Quando as suas ovelhas ouvem a sua voz, elas seguem, elas têm paz. Não sei se vocês já repararam, em qualquer aprisco de ovelhas, podem vir 10.000 pastores chamar as suas ovelhas. Cada ovelha reconhece a voz do seu próprio pastor. Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Quando nós ouvimos a voz do Senhor no meio da luta e da tribulação, nós estamos bem. Sabe por quê? A gente sabe que não está só. Por mais que alguém fale para você, você não está só, Deus está contigo, Deus é contigo. Eu só consigo ter paz, irmãos, quando eu ouço a voz do meu Senhor falando, eu estou aqui. Fica firme, né? Não se abale, eu estou contigo. Aí sim, aí eu posso descansar. Aí pode vir o vendaval, aí pode vir tudo. Eu vou estar bem, porque eu sei que o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus da vida, o Todo-Poderoso está comigo, por isso não serei abalado. A minha fé está nele, a minha convicção, a minha certeza, a minha paz é ele. E quando eu ouço a voz dele, eu estou bem. E é por isso que eu oro, porque eu preciso ouvir a voz dele, porque é a voz dele que me traz paz. Eu preciso dele, desesperadamente. E é por isso que eu preciso orar. E de alguma forma, Paulo, ele conseguiu discernir. Ei, tudo isso aqui está no controle de Deus. Deus está usando isso daqui. E a fé dele foi fortalecida. E ele estava convicto. Graças às orações de vocês, eu posso discernir que eu vou ser liberto. E graças ao auxílio do Espírito Santo. E eu separei 2 versículos que para mim são chaves, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Efésios 3, de 20 a 21, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais além do que podemos pedir, de tudo que pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente além. Então imagina assim, para cada oração sua, o Senhor vai fazer infinitamente além do que você pode pedir ou pensar. Isso me leva a orar mais. Se tudo que eu orar, o Senhor vai fazer mais do que eu posso pedir ou pensar, bobo serei eu se não orar, certo? Então eu vou orar. E eu vou colocar na mão do Senhor e eu vou confiar a Ele. Tudo que eu não posso, tudo que eu não tenho, tudo que eu não sei, eu deixo na mão dele. Eu confio a Ele. Eu entrego para Ele. Porque eu sei que Ele vai fazer perfeito. Tudo vai acontecer no tempo certo, da maneira certa, do modo certo. Vai ser lindo. Porque Ele está no controle e Ele vai fazer. E essa é a paz que enche o nosso ser. E o outro versículo é Romanos 8, de 26 a 27, que diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos o auxílio do Espírito Santo até mesmo e principalmente nas orações. Porque nós não sabemos como orar, irmão. Quando a gente está no meio do furacão, meu Deus, a gente só sabe gritar, né? Ah! Mas o Espírito, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. Como orar? Eu não sei o que dizer, eu não sei nem por onde começar, o que eu vou pedir, Senhor? Há uma confusão na minha mente. E nesse momento, né, o Espírito ajuda na nossa fraqueza.
E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não sabe o que orar, mas o Espírito Santo, Ele fortalece você no meio da sua fraqueza, no meio da sua luta, no meio da sua dor. Ele vai te fortalecer. E Ele vai interceder por você. Porque o Espírito de Deus, Ele conhece exatamente qual a vontade de Deus. E você acha que o Espírito de Deus não vai revelar a vontade de Deus para você? É claro que vai. No meio da oração, no meio da luta, você vai orar. E o Espírito Santo de Deus vai revelar a vontade de Deus para você. E à medida que Ele vai revelando, você vai tendo paz, sua fé vai sendo fortalecida. A confusão é banida para longe, sabe aquela nuvem? Ela é soprada para longe pelo Espírito do Senhor. E você consegue ver Jesus claramente no meio daquela tempestade. E você tem paz. Você consegue discernir qual o propósito daquilo. Qual a intenção de Deus através disso. Tudo tem um propósito. De todas as coisas que operam para o bem dos que amam a Deus, tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Nenhuma luta, nenhuma tempestade, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade. Todas têm um propósito. Só que para nós discernirmos, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor e ouvir o Senhor. E o Espírito Santo, Ele vai nos fortalecer, porque Ele conhece as nossas fraquezas e é nesse momento que Ele vai revelando a vontade de Deus para nós. Então Paulo, ele tinha certeza da sua libertação, graças às orações dos irmãos e o auxílio do Espírito Santo de Deus. O versículo 20 diz assim: olha, aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então presta bastante atenção o que Paulo está dizendo. Ele aguarda ansiosamente e espera que nada será envergonhado. Como nós lemos hoje, os que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. E Paulo, ele tinha essa convicção, ele sabia em quem ele cria. E ele diz, pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Você acha que a prisão e toda a aflição... Irmãos, eu preciso dizer isso para você. Às vezes a gente fala, Paulo estava preso e parece que acaba aí. Mas Paulo, ele estava preso, aguardando o julgamento que poderia... cujo veredito final seria a sua execução. Poderia ser a sua execução. Ele ia ser julgado pelo imperador de Roma. Sabe, o Império Romano, a autoridade máxima da terra naquela época, ia falar para ele. E na verdade, ele podia, sei lá, estar tão desesperado, mas ele falou, olha, com a mesma determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele já não estava se importando mais qual seria o veredito, porque ele sabia que ele não estava mais na mão do César, do imperador romano. Ele sabia que ele continuava nas mãos de Jesus, e nisso ele tinha paz. Ele falou, olha, nenhuma autoridade é dada senão por do céu. Então toda autoridade da terra só pode existir porque Deus deixou. Então ele falou, quem é a autoridade máxima? É o Senhor. E ele tinha paz nisso. Ele conseguia enxergar o que a maioria de nós não ia enxergar tão rápido. E graças a Deus, graças às orações e graças ao auxílio do Espírito Santo, ele conseguiu ver. E ele falou, olha, Cristo será engrandecido nisso. Ele falou, olha, eu não sei qual vai ser o fim, mas eu sei uma coisa, Cristo será engrandecido. Cristo será engrandecido. Cristo será engrandecido. Quer pela vida, quer pela morte. Eu acho muito legal que Paulo, ele tinha essas convicções tão fortes no coração dele, que isso sustentava a fé dele. E eu oro, irmãos, que essas sejam as colunas da nossa fé. E a primeira coisa que ele fala é porque eu creio em Jesus, eu não vou ser envergonhado. Você pode dizer da mesma forma? A sua fé em Jesus não vai te trazer vergonha. É promessa de Deus. Existem promessas, muitas promessas na palavra de Deus, mas existem algumas que a gente precisa escrever, né, e colocar em todo canto da casa para a gente ser lembrado delas. Escreve no espelho, deixa na escrivaninha, deixa no banheiro, deixa onde você puder vê-las, mas que você seja lembrado delas. E essa é uma delas, essa é uma que a gente ata no pescoço e ata na alma, né?
nós não seremos envergonhados. Eu quero ler para você Romanos 10, de 9 a 11. Eu vou ler um pouquinho mais para que eu possa fazer um apelo agora. Romanos 10, de 9 a 11 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, vocês podem ler juntos isso? Amém. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Você confia em Jesus, meu irmão? No meio da tua luta, da tua tempestade, você confia em Jesus? Então saiba que você não vai ser envergonhado. Envergonhado será o diabo, não você. Amém? E aqui fala nos versículos de 9 e 10 que a gente fala para alguém que ainda não conhece Jesus. Eu não sei se todos aqui conhecem Jesus como Senhor e Salvador, mas isso só faz sentido se você crê em Jesus como Senhor e Salvador. E aí você pode permanecer firme em qualquer tempestade e você não vai ser envergonhado. Mas se você não tem Jesus como Senhor e Salvador ainda, você precisa urgentemente entregar teu coração para Jesus agora. Você precisa falar: eu quero Jesus. Jesus, eu entrego meu coração, a minha vida. Por favor, mora dentro de mim. Governa a minha vida. Eu te dou tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Seja o meu Salvador. E se você fizer isso agora, você pode ter a mesma promessa e a mesma certeza. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Você não vai ser envergonhado por crer, por confiar que Jesus Cristo é a rocha da tua salvação. Que Ele te traz a segurança que você precisa. Amém? E a outra promessa que eu quero deixar com você, Hebreus 13, de 5 a 6. Olha que promessa linda. Você também deve escrever isso em todos os cantos da casa e ser lembrado. Hebreus 13, de 5 a 6 diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Amém? O que me podem fazer os homens? O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Eu não vou ter medo, porque o Senhor é quem me ajuda. Ele é quem me ajuda, Ele está comigo, Ele me fortalece. O que me pode fazer os homens? Não é? Essa segurança só tem aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma promessa, irmãos. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Nunca. No momento que você se sente mais sozinho, ninguém me liga, ninguém se importa comigo, todos me abandonaram. Quando eu estava bem, todos estavam do meu lado, mas agora que eu não tenho nada, todos me deixaram. Levanta a cabeça e coloca os teus olhos no Senhor, porque é Ele quem te diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca, nunca é nunca, nem um momento da sua vida. Mas será que é só quando eu me sinto bem? Nunca. Será que é quando eu faço alguma coisa certa? Não, nunca. Como a gente cantou, né? Quando bem ou quando mal, quando em guerra ou quando em paz, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Amém? Então essa é a palavra do Senhor, essas são as promessas de Deus. Irmão, por que as promessas de Deus são tão importantes? Porque céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Ainda que os céus passem e a terra passe, aquilo que Deus fala na sua palavra vai permanecer para sempre. Então você pode confiar, né? Você pode descansar nisso. E é muito importante, irmãos, que Paulo ele não estava vendo a tribulação dele como uma punição de Deus. Às vezes essa é a tendência nossa, né? Isso está dando errado, deve ser por causa daquilo, porque eu fiz aquilo, porque eu não fiz aquilo outro, ou porque, sei lá, está dando tudo errado. Não. Paulo não enxergava a sua dificuldade como uma punição de Deus. Na verdade, todos os seus pecados já foram punidos. Mas quem recebeu a punição deles? Jesus, né? Na cruz. Ele já recebeu toda a punição do seu pecado. Jesus, ele só pode... Eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Amém?
Então, Jesus é o Salvador, tá bom? Então, quando você anda com Jesus e tem um relacionamento com Jesus e conversa com Jesus, mais e mais você entende quem Ele é. Então, você não tem medo ou receio dele. Pelo contrário, você está cada vez mais querendo estar perto dele. Porque você sabe que Ele é o único que pode te ajudar no meio da tua bagunça, né? Não é verdade? Ele é o único. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu estou dando um tempo da igreja. E é por isso que é tão importante a gente falar o que falou no começo, irmão. Eu estou dando tempo da igreja. Aí eu paro e penso: eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu não consigo, porque ou o entendimento de que a igreja não está lá, ou o entendimento de quem é Jesus não está lá, não é? Um dos dois não está. Tá só uma confusão. Porque eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo e está ligada a Cristo. E eu entendo que a igreja são os remidos no sangue do Cordeiro. São aqueles que seguem o Salvador. O único que se importou com a minha bagunça, com os meus pecados, que pode dar jeito em mim. Abandonar a igreja, os irmãos do primeiro século entendiam, era como abandonar o Senhor. Abandonar a igreja, no entendimento deles, era como abandonar a perseverança na comunhão, na oração e na palavra. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu oro. Ai, irmão, não seja tolo, por favor. Há quanto tempo você caminha com o Senhor? Há quanto tempo você tem a Bíblia na tua casa? Então não dá para entender coisas como essas, irmãos. Isso é a maior mentira que um crente pode acreditar. A vida em igreja, a vida em igreja, a vida em comunidade. Nós somos igreja, então logo nós caminhamos juntos. Essa identidade, ela está diretamente ligada à nossa fé em Jesus, à nossa perseverança, no nosso chamado em Cristo. Abandonar isso é dar as costas para o Senhor. É o que a Bíblia diz. Ah, eu estou sendo muito duro. Não, irmão. Eu estou sendo muito gracioso. Porque acreditando na mentira, muitos estão destruídos hoje. Isso é fato. Isso é fato. Então a gente ora, irmão. A gente ora para que a gente possa ver Jesus e se aproximar de Jesus e contemplar a face daquele que pode dar jeito no que nós não podemos. Algumas dessas lutas, irmãos, elas são mais do que nós podemos suportar. Ah, mas como? Deus, ele não dá como que é o ditado popular? Não dá o frio além do cobertor, né? Alguma coisa assim, não sei qual é a Bíblia popular, né? Que fala. Irmãos, põe uma coisa na cabeça. Deus dá o frio conforme o cobertor. Nossa, essa foi muito, né? Incrível. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz. Quão mais incrível é isso. Deus, ele não nos deixa ser tentado além do que nós podemos suportar. Mas as lutas, as dificuldades, elas podem ser além do que nós podemos suportar, sim. Muitas vezes são. E é por isso que às vezes nós não entendemos. E Paulo, ele passou por isso. Eu quero ler, acho que nós já falamos isso antes, eu quero ler 2 Coríntios 1:8 para você. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Há tribulações, irmãos, que você vai pensar, é o fim, acabou, já era. Você vai pensar. Há tribulações que você vai pensar: por que eu não consigo ver o Senhor? Há tribulações que você vai passar e você vai falar: meu Deus, eu pensei que a minha fé era tão forte, mas eu não sei onde ela foi parar nessa hora. Há tribulações que vai ser além do que você pode suportar. Muito além, muito além. E nessa hora é importante pertencer a um corpo, né? Nessa hora a gente começa a dar o valor que a igreja de Cristo realmente ora por nós quando nós não conseguimos crer,
e pode orar por nós quando a gente não consegue orar. Verdade ou mentira, igreja? É nessa hora que a gente não pode andar e a gente é carregado no colo. É nessa hora que a gente vê o amor de Cristo encontrando vazão na vida de tantos irmãos que Ele coloca no nosso lado. Eu oro, irmãos, eu oro que vocês cresçam no entendimento de igreja, de verdade. Quando a gente está no final dos tempos, se Jesus quando veio era a última hora, esses são os últimos segundos, irmãos. E não vai ficar mais fácil, a tendência é ficar cada vez mais difícil. E cada vez mais nós vamos precisar uns dos outros, das orações uns dos outros, do encorajamento um do outro, que um outro lembre as promessas de Deus para nós, para que a nossa fé seja fortalecida e a gente continue perseverando. Irmãos, há muitas lutas, há muitas dificuldades, e elas são além da nossa capacidade de suportar muitas vezes. E Paulo, ele passou por isso, e ele falou sobre isso, e a gente sabe o quanto isso é verdadeiro. Irmãos, eu vou falar brevemente, e a gente vai orar sobre alguns missionários, e um deles é a família Kate, né? O Nathan e a Dani, que tem seus 10 filhinhos. Eu vou falar isso rapidamente. Eles estão passando por uma das maiores tribulações que eles já passaram na vida deles, nesse momento. Vocês sabem que ela adotou um bebê, né, brasileiro, né, o Neemias. Só que o advogado não fez os papéis certos, ele não usou de boa fé. Só que eles não sabiam, eles acreditaram totalmente. E aí o que aconteceu? De repente ela leva o Neemias num postinho, e aí alguém lá falou: ué, por que você tem tantos filhos? E fez um monte de pergunta, e ela explicou da melhor maneira possível, e essa pessoa entrou em contato com várias entidades, órgãos, e eles foram na casa deles e tomaram o Neemias da mão dela, do colo dela. Como mãe, talvez alguma mãe possa entender o que ela sentiu, ter o filho arrancado e ser proibida de ver no orfanato, proibida. Imaginando como que essa criança passa cada noite longe dela, ou quem cuida dele, sabe? E isso tem sido muito difícil. Isso ela estava grávida da Bela, né, da última deles, que nasceu agora, tem poucos dias. E ela já tem gravidez de risco, né? Toda a gravidez dela foi de risco. E essa daí também tinha 40% de ficar viva, né, 60% de morrer. E ela passando por todas essas emoções, né, os hormônios, né, da mulher já fica, né, assim, na gravidez, pior ainda, passando por tudo isso. Irmãos, é difícil explicar. É difícil explicar, né? A gente que conversa e que fala é difícil. Imagina passar por isso, né? E eu só sei que amanhã vai ser o julgamento final, né? Eles tentaram pedir a guarda, tiveram negado. Tentaram ver a criança, tiveram negado. A juíza sabe que ela agiu errado e agora ela tá com implicância com eles, né? Ela está fazendo toda a dificuldade possível porque ela sabe que o modo que ela agiu não foi o correto, né? Ela não tinha um mandato, não tinha nada, simplesmente foi lá, arrancou a criança. Eles estavam com as caixas todas para mudar para Campo Mourão, para começar a escola o ano que vem. Então eles entraram na casa, viram as caixas, falaram: vocês estão fugindo com essa criança para onde? Então já interpretaram de um modo ainda mais difícil. Entraram em contato com as entidades lá de Campo Mourão, os órgãos de lá, para tomar a criança. Entraram lá na propriedade, na casa deles, alinharam todas as crianças e questionaram cada uma delas, ela grávida. Levaram para um interrogatório, ameaçaram tomar os outros adotados, e tudo isso muito difícil, está sendo muito difícil. A verdade é que ela precisa das nossas orações. Muito, 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 muito. E a gente vai poder orar por eles hoje. Mas o que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque realmente a gente passa por situações que são muito, muito, muito além do que a gente pode suportar, né? Aí alguém chegou para eles e falou: olha,
Eu já passei por uma luta que eu não tinha nem o que comer e Deus proveu. E ela falou, nossa, isso eu passo todo mês. Isso não é luta para mim. Porque eu estou passando e além do que eu posso suportar. E é verdade, irmãos. Não que a gente vai comparar, mas a gente não pode de nenhuma maneira pensar que você pode passar por isso. A gente não pode de nenhuma maneira menosprezar a dor do outro. Não é? E a gente passa, mas a palavra que Deus colocou no meu coração, e é a mesma que eu vou colocar para você, é 2 Timóteo 1,12. Paulo ele fala assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Em algumas versões fala, e Ele é fiel, Ele é poderoso para guardar o depósito da minha fé até aquele dia. E porque essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com ela. É a mesma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje com você. Irmão, ainda quando você passar por essas lutas, essas dificuldades, que é além da tua força, além da tua capacidade de suportar, eu quero encorajar você, que ainda que você se pergunte onde foi parar a minha fé, que um dia era tão forte, Jesus ele está falando aqui, Paulo está falando aqui, que Jesus ele é fiel, e ele é poderoso, e ele é muito inteligente, e ele guarda o depósito da nossa fé lá atrás. Quando você entregou teu coração para Jesus, ele guarda o depósito dessa fé, e ele guarda num lugar seguro. Ele segura, ele sustenta, e é por essa razão que ainda é difícil, né? Mas é por essa razão, irmãos, ainda quando a tua fé falha e teus pés vacilam, você ainda assim está seguro. Você ainda assim está seguro. Você está salvo. Porque o Senhor guardou o depósito da sua fé até o dia que você estará face a face com Ele. Amém? O Senhor, Ele guarda o depósito da nossa fé até aquele dia. Não sei você, mas isso me fortalece, irmão. Isso me anima muito, me encoraja. Louvado seja Jesus, né? Isso me faz louvar esse Deus tão fiel, tão bom, tão maravilhoso. Você pode louvar Jesus? Amém? Amém. Glória a Jesus, né? Ele é maravilhoso. E o versículo 21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele sabia que seria liberto. E ele sabia que essa libertação poderia ser o veredito final. Você está livre, né? A porta da prisão está aberta para você. Ou ele poderia ser livre de outra forma. Verdadeiramente livre, eu diria. Ele poderia ser condenado à morte e ser liberto desse corpo de carne e estar face a face com o seu Salvador para sempre. E ele vai falar mais disso depois, a gente vai dar sequência ao pensamento de Paulo no próximo estudo, na próxima semana. Mas eu quero meditar em alguma coisa aqui. Paulo ele tinha uma paz e uma convicção tão grande, a fé dele estava tão inabalável em quem Jesus é para ele. Ele estava tão seguro, estava tão, sabe a sensação de estar seguro, abrigado, protegido? Ele estava se sentindo exatamente assim. E é por isso que ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está falando, olha, se o veredito final for, você está livre. Ele fala, viver para mim significa uma coisa. Viver para mim tem um nome e é Cristo. Eu vou sair daqui e vou pregar Jesus todo canto. Viver para mim é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Porque
eu vou estar face a face com Jesus para sempre. Então ele falou, eu estou bem. De qualquer forma, minha vida não está na mão de César. Eu estou bem. A situação, a circunstância não tem o domínio sobre a minha vida. Quem tem é o meu Senhor. E eu estou bem. E talvez isso fosse um choque para os irmãos em Filipos, porque lá em Filipos eles viram, os irmãos presenciaram Deus ser engrandecido e Deus ser glorificado através da libertação de Paulo. Quando Paulo foi preso, vocês lembram que o carcereiro se converteu, e os irmãos lá, eles sabiam dessa história. O testemunho que eles tinham para falar de Jesus na vida de Paulo era esse. Não, o Deus de Paulo é o Deus que liberta ele das prisões. Era isso que eles sabiam. Então, essa palavra deve ter caído, né, como um choque, né, para os irmãos, porque eles talvez não pensassem que Deus pudesse escolher ser glorificado na vida de Paulo através da morte dele, da execução dele. E ainda assim Deus seria glorificado. Deus não seria de nenhum modo envergonhado, nem Paulo seria. Porque Paulo, ele falou, olha, ele tinha consciência de que ele foi chamado para Cristo. Se ele está vivo, ele prega Cristo. Se ele morrer, ele está na presença de Cristo. A vida dele se resumia a uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E ele estava bem com isso. Então é por isso, irmão, que isso é maravilhoso para nós, né? Na verdade. Porque aqueles que seguem a Cristo, na verdade, eles estão sempre seguros. A palavra de Deus, o próprio Jesus fala, olha, aquele que abre mão da vida por amor a mim, esse vai encontrar a vida. Mas aquele que tenta se agarrar à vida, esse vai perdê-la. Então, assim, a gente volta para o básico da nossa fé, do nosso chamado celestial, da fé em Cristo Jesus. Para nós que seguimos Jesus, isso é fato. Viver é Cristo, irmão. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé, ela é Cristo. Ela é quem nós conhecemos de Jesus. E é por isso que ela é inabalável. O que é fé? Eu quero ler para você Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza que nos permite viver a cada dia. Qual é a certeza que você tem? Essa é a minha certeza. Tudo que está aqui é a minha certeza. E, irmão, não há certeza maior para um ser humano pecador do que saber que os seus pecados foram perdoados e que agora você é um cidadão do céu. Amém? Essa é a maior certeza de todas, que Jesus trouxe o céu para nós, não merecedores. Então o medo da morte não tem espaço mais. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço no meu coração, no seu coração, irmão. Porque para nós também viver é Cristo e morrer é lucro. E Deus pode sim ser glorificado na minha vida, na sua vida, seja através da vida, seja através da morte. O autor da vida é o consumador da nossa fé também. Ele é o autor e consumador da fé. A nossa fé começa em Cristo e também é concluída através de Cristo. Se nós fomos chamados para servi-lo e glorificá-lo através de cada respirar nosso aqui, é porque a nossa morte também vai trazer grande glória para o Senhor. Amém? Está tudo nele. Tudo será consumado, finalizado nele. E isso é para louvor e glória dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos traz paz. Romanos 14:8 diz assim, olha, que lindo. Se vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Não é lindo? A glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Louvado seja Jesus! Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ele é o autor da vida. Ele nos trouxe a vida eterna, irmãos. É disso que a gente quer. É isso que a gente quer, é disso que a gente está falando.
Então Paulo, ele tinha a convicção que a vida dele estava na mão do Senhor e que o Senhor ia escolher ser glorificado através da vida dele do modo que ele quisesse. E aí eu quero dizer para você, para a gente concluir, algumas pessoas falam, como eu, mortal, mero mortal, posso magnificar ou engrandecer mais o nome de Jesus Cristo? Porque Jesus é o Senhor, Jesus, ele venceu a morte. Jesus é o Deus, ele é Deus. Como que eu posso engrandecer o nome dele? Como que eu posso trazer mais glória para o nome mais glorioso que existe? Aí eu quero fazer uma comparação com você. Sabe um telescópio? Um telescópio você usa para ver as estrelas do céu, não é? Aí as estrelas, elas são muito maiores do que um telescópio, não é? Muito maiores, são muito maiores. Elas estão no céu, o telescópio está na terra, né? Mas quando você usa o telescópio, você vê essas estrelas de uma forma tão grande, tão próxima, né? E todos os homens podem ver através do telescópio. Nossa vida, querido, na mão é como um telescópio. Para todos os incrédulos, Jesus é um mito, uma lenda, um homem que andou, um líder religioso. Eles não se importam. Mas quando a gente passa pelas nossas dificuldades e as nossas lutas, né? Nós que cremos, nós que confiamos, nós que seguimos no Senhor, o Senhor, ele usa tudo isso para se revelar a essas pessoas. Então as pessoas, elas acabam olhando para nós e falando, da onde que vem essa paz? Como que você pode fazer isso? Como você ainda pode ir para a igreja? Como você pode ser... As pessoas não entendem, mas elas não têm como negar que esse poder não vem de você, vem de Deus. Ou seja, Jesus é trazido para perto das pessoas ao teu redor. As pessoas podem ver Jesus através da sua vida. E nós somos como esse telescópio. A gente pode às vezes nem entender, né? O que é isso? Para que isso? Por que isso? É para que Deus seja engrandecido para aqueles que não podem vê-lo, para aqueles que não o conhecem, para que possam conhecer, para que eles possam. Então você foi comprado por Jesus por um grande preço, para conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido àqueles que não o conhecem. Esse é o teu chamado, irmão. Esse é o teu chamado como igreja, como filho de Deus. E é isso que Deus está fazendo na tua vida. Se você crê em Jesus, é isso que Deus está fazendo na tua vida. Você pode fazer birra e bater o pé por um tempinho, ou você pode escolher glorificar a Deus, por ser considerado digno de trazer ainda mais glória para o Deus que é tão glorioso, né? Amém? Glória a Deus, né? E querido, o